Olá! Bem-vinda à nossa terceira live do Clube de Leitura Mães Intercessoras. É um prazer muito grande estarmos aqui juntas de novo, né? Então aproveita aí esse tempinho, onde o Instagram vai avisando, né, que a live foi aberta, para mandar para todo mundo que você conhece, mandando. Estou mandando aqui pro grupo. Isso aí, muito bom. Estamos nessa terceira semana. Oi, tia Chica, tia Maninha, tudo bem? Ai, gente, hoje nem o filtro aqui tá ajudando, viu? Só Jesus. Estamos aí na nossa terceira semana. Estamos lendo, né, o capítulo 4 e o capítulo 5. São capítulos bem desafiadores. Na verdade, eu acredito que a cada capítulo, né, à medida que vão passando os capítulos, o autor ele vai dando uma apertadinha um pouquinho mais, o que é muito bom, né, para nossa maturidade como mães, para nossa maturidade de visão, né, do nosso papel, da importância do nosso papel. Então, nós já vimos nos primeiros capítulos, né, nós falamos sobre a questão de separar tempo, né, para orar pelos nossos filhos. Falamos sobre a permanecer orando. Nem sempre será fácil, às vezes a gente vai orar e vai parecer que está cada dia mais difícil, ou que as coisas estão cada vez mais contrárias, mas permanecer, né, em oração. E no capítulo 3, nós falamos sobre consagração, né, consagrar os nossos filhos a Deus. E nesse capítulo 4 e 5, o autor ele se detém bastante a falar a respeito da salvação, a respeito da salvação dos nossos filhos. E eu confesso assim que são os dois capítulos que eu mais me vejo, né, no sentido de responsabilidade. Se há uma responsabilidade para nós mães, eu creio que o autor ele retrata muito bem nesse capítulo 4, nesse capítulo 5. Então eu queria meditar com eles, né, com vocês, na verdade, sobre eles nesta manhã. E nesse primeiro capítulo ele vai falar sobre sacrifício. E ele até coloca que se tem uma coisa que mães conhecem muito bem é a respeito de sacrifício, né? Mães, elas desde que começam a gestar, elas entendem muito bem o que é sacrifício, né? Só que, infelizmente, a gente está numa geração que às vezes tem se sacrificado naquilo que é menos importante, né? Então, nós precisamos, sim, obviamente, muitas vezes sacrificar carreira, tempo de dormir, tempo de descansar, mas muitas mães têm sacrificado essas questões não em prol daquilo que é mais importante para os seus filhos, né? E ele começa o capítulo dando assim várias chamadas de atenção que eu acho muito relevantes para nossa geração. A gente vive uma geração de pais extremamente permissivos, né? E eu até pensava que cada geração a gente pensa que não pode piorar e piora, infelizmente, né? Quando a gente pensa, não, isso é o máximo, né? Que um pai, que uma mãe cristã poderia abrir, né, os seus princípios, mas aí quando a gente vê, os princípios estão cada vez mais abertos, cada vez mais distantes da palavra de Deus, né? E algo que é muito importante nós entendermos, ele trabalha muito isso durante todo o livro, é a questão de princípios. Existem princípios que eles são inegociáveis. E quando trata-se da salvação dos nossos filhos, esse deve ser para nós um princípio inegociável. Se nós tivermos que escolher entre muitas coisas que nós podemos ou devemos, né, dar aos nossos filhos, ou apresentar a eles, porque a gente não tem a capacidade, né, de dar a salvação, só Jesus pode salvar alguém. E eu não vou entrar aqui nas questões do que é a salvação, porque eu entendo que as mães que estão participando do clube de leitura já são pessoas que foram alcançadas por Jesus e se preocupam, né, em que seus filhos também sejam alcançados por Jesus, ou aquelas que já têm os seus filhos no caminho do Senhor, que seus filhos permaneçam nos caminhos do Senhor, né? E ele trabalha de maneira bastante severa esse início do primeiro capítulo falando a respeito disso. E ele vai falar que nós estamos
infelizmente, em uma geração que tem legado, né, a criação dos seus filhos a terceiros. Escola, babás, televisão. Hoje em dia a gente pode acrescentar aí celular, videogame, tablet, enfim. Quantas coisas, né, tomam mais tempo na formação dos princípios dos nossos filhos do que nós, mães, pais, né? Do que a nossa instrução como mães e como pais. E ele vai colocar que muitas vezes os pais, para não perderem, né, o pouco da intimidade que tem com os filhos, acabam sendo coniventes e liberando, né, situações para os seus filhos, não dizendo nãos que seriam tão importantes para os seus filhos, né? E que nós precisamos parar e pensar isso. E aí o título do capítulo ele é bastante sugestivo nessa proposta dele. Ele vai colocar no título do capítulo, né? Deus está procurando mães que estejam prontas a se sacrificar para ver os seus filhos na presença de Deus. Isso é muito importante. Gente, não existe levar, né, um filho ao conhecimento de Deus, levar um filho ao conhecimento de Jesus, levar um filho ao conhecimento da palavra, levar Jesus, né, para o nosso filho, levar a palavra para o nosso filho sem sacrifício. Não é algo simples, não é algo fácil, sabe? Exige intencionalidade, exige um sacrifício intencional. Algumas coisas na maternidade, elas não dependem de intencionalidade, elas acontecem de maneira natural, como por exemplo, o crescimento dos nossos filhos. Eles vão crescendo à medida que nós cuidamos deles das maneiras básicas. Então eles vão crescendo em altura, vão crescendo em peso, à medida que eles se alimentam, à medida que os dias passam, né? Quando eles são recém-nascidos, a gente só precisa ordenar 3 coisas na vida deles, que é a alimentação, que é o soninho deles e a higiene. São só 3 coisas, né, básicas que eles precisam para viver. Mas no decorrer do tempo, eles vão crescendo e as suas necessidades vão aumentando. E muitas delas são instintivas, são naturais, né, do nosso dia a dia. Agora, apresentar Jesus aos nossos filhos, apresentar os nossos filhos a Jesus, apresentar a salvação aos nossos filhos, apresentar a necessidade da salvação, apresentar, né, a eles a necessidade de curar os seus corações do pecado, isso exige intencionalidade. E essa intencionalidade, ela tem um preço. Primeiro, a gente precisa pensar de maneira espiritual. Gente, nós estamos lutando no âmbito espiritual pela vida futura dos nossos filhos, né? Pela eternidade dos nossos filhos. Então, só isso já seria uma dificuldade, vamos colocar assim, suficiente, que nós precisamos estar preparadas. E o autor ele vai colocar muito forte nesse primeiro capítulo a respeito da guerra. E ele usa, né, como ilustração o Salmo 127, que eu acredito que é um salmo extremamente relevante quando a gente fala em criação de filhos. E nesse salmo, bem no comecinho, vai falar que se Deus, né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que o edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí ele vai colocar, né, é inútil levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão das dores, pois quem dá aos seus amados enquanto dormem é o Senhor. E aí ele vai colocar no versículo 4, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então ele vai colocar esse salmo, que é extremamente direcionado, né, aos pais, como uma ilustração desta guerra. Nós estamos em uma guerra. Não é uma guerra que dê para talvez a gente mensurar de maneira natural, mas há uma guerra espiritual. Efésios 6 vai falar dessa guerra, né? Nós estamos em uma guerra espiritual. E os nossos filhos, não existe uma idade mínima para eles entrarem na guerra. A partir do momento em que eles são gerados em nosso ventre, já há uma guerra contra a vida deles. Hoje, com todo um movimento, né, de conscientização a favor, né, do aborto, a favor, né, de tirar a vida das crianças ainda no ventre das mães, os nossos filhos, eles nem chegam, né, ao momento de nascer para estar na guerra. Antes de nascer, já há uma guerra.
Já há uma guerra contra a alma dos nossos filhos. Então nós precisamos estar preparadas. Nós precisamos, como mães, né, nos posicionarmos no Senhor. E a gente falou bastante disso no primeiro capítulo, sobre a nossa responsabilidade espiritual, que nós precisamos estar prontas espiritualmente para esta guerra que está acontecendo. Não adianta, eu não quero participar disso, eu quero ficar neutra. Não existe ficar neutra no campo espiritual. Nós precisamos nos posicionar. E nós temos a oportunidade em Deus de nos posicionar ao lado de Deus. E aqui o salmista ele vai dizer, olha, existe um lado onde Deus está nesta guerra. E esse lado é aquele que Deus é o sentinela, que Ele é o edificador, que Ele é o Senhor. E nós precisamos escolher estar desse lado. Só que escolher estar do lado do Senhor exige sacrifícios. Primeiro, sacrifícios pessoais. Como nós falamos, né, no primeiro capítulo, nós precisamos gastar tempo com a nossa vida espiritual, gastar tempo com a nossa comunhão com Deus, gastar tempo com a nossa vida de intimidade com Deus primeiro, para que também tenhamos força, para que também tenhamos coragem, para que também tenhamos sabedoria de instruir os nossos filhos nesta guerra espiritual. Gente, o tempo, a guerra não espera. Sabe, ela está acontecendo. Dia a dia os nossos filhos são bombardeados, né, com todo tipo de armas malignas preparadas no inferno contra eles. E nós precisamos estar preparadas em Deus para nos sacrificar nesta guerra. Então alguém que se dispõe, por exemplo, a ir em uma guerra, ele está disposto a morrer se necessário. Por quê? Por aquela causa. E nós precisamos ter esse pensamento. Uma guerra não é algo simples, não é algo que nós conseguimos fazer de maneira relaxada, mas nós precisamos nos posicionar de maneira firme nesta guerra. E esta guerra é contra o inimigo das nossas almas. Ele tentará desde pequenos subverter o coração dos nossos filhos, a visão dos nossos filhos, né? Os nossos filhos, eles já nascem com a semente ali do pecado, eles já, nas primeiras oportunidades que uma criança tem, ela começa a mentir. Nas primeiras oportunidades que ela tem, ela já tenta colocar a culpa no outro, no irmão, no colega, enfim, em outra pessoa, porque ali é o pecado já tentando, né, dominar o seu coração, dominar suas ações. Cabe a nós, mães, direcioná-los na palavra do Senhor, ensinar a respeito da verdade, ensinar a respeito da autorresponsabilidade, ensinar a respeito de Deus, de agradar a Deus, de fazer aquilo que agrada o Senhor, ensinar os princípios de Deus para que eles saibam, né, o que fazer nos momentos em que precisam tomar decisões desde muito pequenos. E aqui o autor ele vai usar essa ilustração da flecha, ele dá várias ilustrações nesse primeiro capítulo, mas eu queria salientar deste salmo, né, sobre a ilustração da flecha que ele coloca. E ele vai falar que os nossos filhos, eles são como flechas na mão de um guerreiro. Nós somos as guerreiras. E os nossos filhos, eles são essas flechas que nós precisamos estar habilitadas, né, a usar. E ele vai colocar que Deus está procurando mães que estejam prontas a gerar filhos não apenas fisicamente, mas gerar filhos espiritualmente, gerar filhos que vivam para Deus, filhos que honrem a Deus, filhos que sejam imagem e semelhança do Senhor. E para isso exige bastante sacrifício. E ele vai colocar 3 questões, né, a respeito da flecha, que eu acho bastante interessante a gente pensar. A primeira delas é que a flecha precisa estar junto do guerreiro. Queridas, existe um tempo em que os nossos filhos, eles estarão junto de nós, onde eles serão preparados, né? O guerreiro, ao sair para a guerra, que ele vai usar, né, a figura do guerreiro na época bíblica, que as armas eram armas específicas para aquele tempo, e a flecha, o arco e a flecha eram armas específicas da guerra, né? E ele vai colocar, olha, a flecha, ela andava, antes de ser usada, ela andava junto do guerreiro. Ela era preparada pelo guerreiro, ela era
de maneira detalhista, de maneira cuidadosa, preparada pelo guerreiro, né? E assim são os nossos filhos. Eles precisam, por um tempo, andar próximos de nós. E, gente, vivemos em uma geração que os filhos, eles estão cada vez mais distantes dos pais, né? Eles, como eu falei no início, e ele vai colocar muito isso, os pais, eles estão tão preocupados, né, em manter os seus filhos, em tantas coisas, e às vezes esquecem de andar com seus filhos, de instruir os seus filhos, de ser o porto seguro dos seus filhos, né? E ele até coloca, ele faz várias vezes, né, a asseveração com relação aos pais que lutam tanto para manter uma vida financeira, né, que seja abastada, mas em detrimento do tempo com os seus filhos. E, gente, isso é infelizmente uma coisa que acontece muito, a gente gasta a vida, né? E é essencial, obviamente, nós mantermos os nossos filhos, nós podermos prover para os nossos filhos, mas nós precisamos ter um limite. Qual é o nosso limite? Nós precisamos ter como princípio, né, os nossos filhos antes das nossas posses. E aí, no final do capítulo, ele até coloca a respeito dos deuses do nosso coração, né? Isso já é da outra live, né? Outro tema. Nós precisamos ter bem claro, porque às vezes a gente usa como desculpa, né? Ah, não, eu preciso trabalhar, eu preciso me esforçar, eu preciso crescer na minha carreira para dar um futuro melhor para os filhos, mas na verdade são motivos egoístas que nos levam, né? A ter uma vida, uma carreira, né? Não é de fato dar algo para os nossos filhos, mas é a nossa ânsia de querer ser ou aparentar ser alguma coisa, muitas vezes tem nos distanciado da nossa missão. A partir do momento que Deus ele nos dá filhos, esse texto vai dizer que eles são herança. E heranças precisam ser bem geridas, bem cuidadas. Então toda a nossa vida, toda a nossa perspectiva precisa caminhar e mudar. E algumas pessoas até falam, mas agora eu tenho que mudar porque eu sou mãe. Sim, nós precisamos mudar a nossa mente, precisamos mudar o nosso coração, precisamos mudar os nossos princípios muitas vezes, para que isso se alinhe ao propósito de Deus para a vida dos nossos filhos. E isso sim exige sacrifício. Quantas vezes, né, mães precisarão sacrificar carreiras em prol, em benefício da salvação dos seus filhos. Mães, pais precisarão, né, sacrificar vontades, precisarão sacrificar hobbies muitas vezes em prol da salvação dos nossos filhos. E então ele vai colocar, né, os nossos filhos, ao estar junto de nós, significa que eles precisam de cuidado, precisam de carinho, precisam de proteção, de apoio, encorajamento, disciplina, amor, direcionamento. Nós só podemos direcionar os nossos filhos à medida que estamos perto deles, né? Então, principalmente você, mãe, que ainda tem filhos pequenos, né? Que ainda tem filhos que estão com você, sabe? Esse é o momento de direcionar, esse é o momento de corrigir, esse é o momento de estar junto, de verificar os caminhos, de consertar os caminhos, né? Está sobre a nossa responsabilidade. Nenhuma criança deve ser deixada à sua própria sorte, deve ser deixada à sua própria vontade. Gente, nós vivemos dias onde existem muitos tipos de educação, né? Educação positiva, educação respeitosa, educação um monte de coisa. E eu tô vendo pouca gente falar sobre educação bíblica. Então, o que a Bíblia nos diz a respeito da educação dos nossos filhos? O que a Bíblia nos ensina, sabe? A Bíblia mesmo vai falar, olha, se te falta sabedoria, peça a Deus, que Ele sem medida derrama. E o texto ainda vai dizer, olha, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem de Deus, vem do céu, desce para aqueles que pedem, desce para aqueles que precisam. Então sim, existirão momentos em que nós nos sentiremos encurraladas, né, em algumas questões, e o nosso papel é nos colocar diante de Deus, em oração, em intercessão, e pedir, Senhor, dá-me sabedoria para responder aos meus filhos, dá-me forças para impor limites aos meus filhos, dá-me força, Senhor, para dizer não ao meu filho, dá-me força, Senhor, para encaminhá-lo, né, nos caminhos que glorificam a Deus. Queridas, nós precisamos ter isso claro.
Os nossos filhos precisam de mães que amem a Deus mais do que amam a eles. Eu sei que isso pode ser chocante, né? Mas os nossos filhos precisam de mães que amem mais a Deus do que toda e qualquer coisa. Porque se nós amarmos a Deus, amarmos a sua palavra acima de qualquer coisa, nós o amaremos na medida correta. Nós aprenderemos a amá-los e a cuidá-los na medida correta. E infelizmente muitas mães estão invertendo os papéis. Eu sei que esse discurso, né, que não é meu, é aqui do autor do livro, mas eu compartilho com ele não dá ibope, né? Porque nós vivemos dias onde as pessoas aprendem a viver para si mesmas, a viver para suas próprias vontades, para os seus próprios egoísmos. Mas a Bíblia permanece a mesma. E a Bíblia nos diz que nós não devemos ter outros deuses diante de nós. E ter outros deuses não é simplesmente ter ídolos, como alguns pensam, né? Ah, eu tenho aqui o meu santinho. Não. Ter deuses, ter ídolos em nosso coração é tudo aquilo que ocupa a primazia da nossa vida. E muitas mães, muitos pais, eles colocam os seus filhos no primeiro lugar, no sentido de dar a eles aquilo que eles julgam essencial, mas não tem Deus no primeiro lugar e por isso não conseguem apresentar Deus à vida dos seus filhos. Então nós precisamos constantemente reavaliar a nossa vida espiritual. Será que Deus de fato está sendo o meu primeiro lugar e eu estou conseguindo refletir isso na criação dos meus filhos? Porque não é algo fácil. Não é algo simples, porque isso só, se fosse apenas para nós, né, dependesse apenas da nossa salvação, já seria algo sacrificial. E quanto mais quando Deus coloca em nossas mãos a responsabilidade, né, de encaminhar os nossos filhos também à sua presença. E ele vai colocar, olha, filhos precisam de pais que eduquem, que protejam, que preparem-os para a vida. Esse é o nosso papel. Preparar os nossos filhos para a vida, mas não é simplesmente em âmbitos naturais. Eu preparo os meus filhos para a vida, né? Eu os coloco em boas escolas, né? Eu ajudo eles a terem, fazem cursos, fazem diversas tarefas extracurriculares, eu os preparo, né, para uma futura carreira. Não é apenas isso, isso também é importante. Isso também faz parte do nosso papel. Mas aqui, o que o autor está falando é que nós precisamos prepará-los espiritualmente para a vida. Precisamos prepará-los espiritualmente para a vida. Eles precisam, né, ter consciência que eles estão em um mundo que jaz do maligno e que eles precisam dia a dia mortificar a sua carne, mortificar a sua vontade para agradar a Deus. Eles precisam aprender que esta terra não é o fim, que a nossa vida, a nossa perspectiva de vida não é aqui, é na eternidade. Aline, mas os meus filhos são tão pequenos, sim, mas desde muito pequenos nós precisamos ensiná-los a amar o céu, a amar a eternidade, a amar a Deus, a amar agradar a Deus, a amar as coisas de Deus, né? Às vezes a gente... ele fala muito sobre sacrifício e eu sempre lembro da escola bíblica dominical. Na maioria das igrejas, né, que tem escola bíblica dominical, sei que hoje em dia não são todas, mas a maioria geralmente é pela manhã. E muitos pais, eles se levantam todos os dias de manhã bem cedo para trabalhar. Eles levantam os filhos cedo para ir para a escola. Mas aí domingo, que seria o dia que eles deveriam, né, lutar ali também para levantar, e geralmente é mais tarde do que o horário que vão trabalhar, que vão para as escolas. Ai, mas tadinho do meu filho, ele já levanta cedo a semana toda e tem que levantar domingo também, pobrezinho. Sim, pobrezinho. Não quer levantar ele cedo para ir para a escola bíblica? Cuidado. Porque às vezes o inimigo, ele pode tragar os seus filhos exatamente nos lugares onde a gente pensa que eles estão protegidos. Por quê? Porque nós não os preparamos espiritualmente. Mães, precisamos sacrificar a nossa vontade, sacrificar o nosso tempo, sacrificar muitas coisas, às vezes até mesmo ações que nós fazíamos que não engrandecem a Deus. Para quê? Para que os nossos filhos vejam Deus em nossa vida. Para que os nossos filhos sejam realmente o reflexo da glória de Deus, né? Vejam, né, o reflexo da glória de Deus através das nossas vidas e das ações que nós tomamos. Segundo lugar que ele vai colocar, a flecha precisa ser lançada para longe. Eu sei que essa frase, né, ela é dura,
mas nós não criamos filhos para nós mesmos. Ele coloca isso. E existe um movimento hoje de mães que cria filhos para si mesma, né? E, queridas, esse não é o propósito. Deus, ele cria filhos que não são para as mães. Eles são temporariamente, né? Eles estão sob nossa responsabilidade. E o nosso coração sempre se sentirá responsável por eles. Fato é que o autor, ele fala, né, que mesmo quando os nossos filhos eles estão já longe de nós, já têm as suas próprias caminhadas, a sua própria poder de decisão, a sua vida, nós precisamos continuar orando por eles, né? Mas existirá um momento em que eles não estarão mais próximos de nós. Porque o papel do guerreiro com a flecha é lançá-la para longe, né? Para o alvo. Nós precisamos ter isso. Se nós, desde que os nossos filhos nascem, nós temos esta consciência de que eles não estarão sempre conosco, nós os prepararemos para serem as melhores versões, né, reflexos de Cristo, onde quer que eles estejam. Já no momento que eles vão para a escola, e hoje em dia cada vez mais cedo, né, os nossos filhos vão para a escola, nós já entendemos que eles não podem mais permanecer todo o tempo conosco. Então nós precisamos prepará-los para esses lugares onde eles estarão, que nós não estaremos juntos. Nós precisamos prepará-los para essa vida, né? A flecha tem como propósito ser lançada, né? E o nosso papel é lançá-los rumo a cumprir os propósitos de Deus. E em terceiro lugar ele vai colocar que a flecha ela não apenas é lançada, mas ela é direcionada a um alvo específico. E aqui fica uma reflexão. Qual alvo nós queremos, né, lançar os nossos filhos? E aí ele salienta, o grande alvo para o qual devemos direcionar os nossos filhos é a glória de Deus. Esse é o objetivo. Ah, então os meus filhos eles têm que ser pastores, missionários? Não, não é isso. Eles podem ser excelentes e devem, né, ser excelentes profissionais, seja qual área eles, né, tiverem aptidão, vocação para seguirem, mas lá, onde eles estiverem, eles precisam ser flechas que engrandecem, que glorificam o nome de Deus. E sabe onde eles aprenderam isto? Conosco. Nós os direcionaremos a essa maneira de ser. Nós os mostraremos que é possível, sim, ser um profissional em qualquer área que engrandeça a Deus, que louve a Deus, que seja realmente plantado ali, desculpa, onde quer que esteja, para a honra de Deus, para a glória de Deus. E esse é o nosso papel, né? E ele comenta, olha, nenhum sacrifício é grande demais quando se trata da salvação do nosso filho, dos nossos filhos. E ele ainda, no finalzinho do capítulo, põe, nossos filhos são o trabalho mais importante. Né? Então, nada deve ser mais importante do que levar os nossos filhos a esse lugar onde eles são protegidos pelo Senhor, sim, mas eles também são ensinados a glorificar a Deus. E aí nós vimos, né, o capítulo 5, que é extremamente relevante quando ele fala sobre salvação, que nós não devemos abrir mão da salvação dos nossos filhos. E existem muitas mães, né, com filhos que já são maiores, e aí quando começa, né, adolescência, juventude, e alguns, né, desses filhos, mesmo sendo direcionados por Deus, mesmo sendo ensinados pelos pais os caminhos de Deus, às vezes, né, por alguma ou outra oferta do mundo, podem se desviar dos caminhos do Senhor. E aí ele vai trabalhar muito nesse 5º capítulo sobre a necessidade que temos de lutar pela salvação dos nossos filhos. Querida, se você tem um filho, uma filha ou mais de um filho, né, que atualmente não está nos caminhos do Senhor, saiba que Deus sim, Ele quer te fortalecer, quer te dar sabedoria, quer te dar graça para você interceder e lutar pela vida espiritual do seu filho. Sim, é um motivo justo você orar, você buscar a salvação do seu filho em Deus, tá? Então, ele vai colocar várias coisas, olha, de todas as coisas que uma mãe, ela deve lutar pela vida dos seus filhos, sacrificar-se, né, pela salvação dos seus filhos é algo urgente. Então, ele coloca exatamente... Desculpa, a gente tem que tomar uma aguinha.
ele vai colocar que lutar pela salvação dos seus filhos é a causa mais urgente de um pai e de uma mãe. Então, se nós pudéssemos escolher apenas uma área para os nossos filhos vencerem, e eu sei que, graças a Deus, nós podemos, né, ver os nossos filhos vencerem em várias áreas, mas ele coloca que se nós pudéssemos escolher apenas uma área para os nossos filhos vencerem, nós deveríamos escolher a sua salvação. Por quê? Porque da sua salvação depende a sua eternidade. E aí, nós precisamos aprender a lutar com as armas certas. E uma dessas armas é a intercessão. E por isso ele faz muita menção a respeito de esforço, porque interceder exige esforço. E ele vai colocar: Deus está procurando mães que se esforcem acima de qualquer coisa para verem os seus filhos salvos. Nessa luta para vermos os nossos filhos salvos, nós precisamos de várias ações, entre elas a intercessão. Mas mais do que a intercessão, nós precisamos encaminhar os nossos filhos nos caminhos de Deus. Então, se você ainda tem filhos, né, que estão sob a tua responsabilidade, é nosso papel encaminhar os nossos filhos até Deus. Eu acho muito, muito interessante uma ilustração que certa vez eu ouvi falando a respeito da apresentação, né, dos nossos filhos. Muitas aqui, acho que todas são cristãs, né, e apresentaram os seus filhos na igreja. E eu lembro que uma vez eu ouvi um pastor falando isso, acho que até foi durante uma apresentação de criança. Ele falou assim: olha, é muito importante sim fazer como Ana, né, a gente viu a respeito da vida de Ana na semana passada. Fazer como o próprio Maria, né, que levou Jesus para ser apresentado no templo a Deus. Mas é tão importante levar Deus aos nossos filhos, levar Jesus aos nossos filhos. Nós não podemos simplesmente apresentá-los a Deus e dizer: pronto, Senhor, agora se vira para salvar o meu filho. Não. Deus, ele coloca os nossos filhos, né, sob nossa responsabilidade para que nós apresentemos Jesus a eles também. Então é nosso papel, né, em todos os momentos, apresentar Jesus aos nossos filhos, na nossa caminhada diária, nas situações que os nossos filhos vivem. Precisamos aproveitar todas as situações para mostrar o amor de Deus, para mostrar o cuidado de Deus, para mostrar como é bom servir a Deus, para mostrar como é gratificante estar nos caminhos de Deus, para mostrar também que às vezes será difícil, né, fazer escolhas, abrir mão de algumas coisas em prol de Deus, mas que vale a pena, de que não existe uma vida fácil, né, longe de Deus, porque algumas pessoas pensam: ai, viver para Deus é um sacrifício, mas viver sem Deus é muito pior, gente, porque se viver com Deus, né, onde temos o Espírito Santo nos ajudando, nos alertando, por vezes é difícil, é sacrificial, quanto mais sem Deus, quando nós não temos proteção, não temos direcionamento, não temos garantia de sabedoria, garantia de segurança. Então precisamos ensinar isso aos nossos filhos, né? Precisamos ensiná-los a respeito da importância da palavra, a importância da oração. Como fazemos isso? Vivendo isso. Então isso exige de nós também andarmos com Deus, né? Vivermos perto de Deus e lutar pela salvação dos nossos filhos é algo extremamente essencial. E aí o autor, entre várias ilustrações que ele coloca, ele vai colocar a vida de Joquebede, mãe de Moisés, né, como um exemplo de uma mãe que lutou pela salvação do seu filho. E é muito bonito, ele apresenta, né, a história de Joquebede e Moisés de maneira bastante poética. E ele vai colocar que Joquebede foi uma mãe que lutou pela salvação do seu filho, que antes mesmo de nascer já tinha sobre ele uma sentença de morte. Então, na época de Joquebede, né, tinha aquela sentença de Faraó a respeito dos filhos, principalmente dos filhos homens, né? Então, primeiro que Joquebede era uma escrava em um país distante. Então, os seus filhos já nasciam sob a condição de escravo, independente de serem homens ou mulheres. E ainda por cima, o Faraó, neste meio tempo, intenta uma lei, né? Um decreto, onde os filhos homens, eles seriam jogados no rio Nilo. Então, Joquebede, quando fica grávida, eu imagino que diferente do que para nós que desejamos, né, planejamos ter filhos, quando ficamos grávidas nos sentimos felizes, né, são muitos sonhos que começam a nascer ali, planos, projetos. Joquebede, a cada gravidez, tinha mais preocupações
na verdade, do que satisfação, porque ela estava ali gerando, né, um filho que já nasceria sob a escravidão e que, sendo menino, estaria já nascendo sob uma sentença de morte. Mas Joquebede, ela se nega a aceitar aquela sentença de morte, né? E ali por alguns meses ela protege a vida de Moisés daqueles que eram, né, os seus inimigos da sua vida, literalmente. E até que chega um momento em que ela precisa se preparar, né, para liberar o seu filho, mas ela não libera o seu filho para a morte. Ela libera o seu filho para a salvação, e ela faz isso em Deus. Né? Então ali ela prepara, né? Nós conhecemos muito bem a história, talvez todas as nossas crianças conheçam, né? Ela prepara aquele cestinho e ela coloca ali Moisés confiante de quê? De que Deus entraria com provisão para a sua salvação. Ela se nega, mesmo diante de uma sentença de morte, a aceitar a morte do seu filho. E esse deve ser, né, essa deve ser também a motivação do nosso coração. Lutarmos contra toda e qualquer sentença negativa, qualquer sentença de perdição sobre os nossos filhos. E aí talvez você, mãe, né, que já tenha filhos grandes, filhos jovens, adolescentes, adultos, que porventura, né, estejam agora por caminhos que são distantes de Deus. Este é o momento de se posicionar como Joquebede, dizer: Senhor, eu não aceito perder o meu filho. Eu não aceito, né, a morte espiritual do meu filho. Eu vou guerrear espiritualmente pela sua alma, pela sua vida. E essa deve ser uma das nossas grandes batalhas de vida, durante toda a nossa vida, guerrear espiritualmente pela salvação dos nossos filhos. E chegará um momento, né, em que palavras, instruções, conselhos, eles não serão mais, talvez, bem-vindos, né? Porque os nossos filhos terão as suas próprias vidas, terão, né, cultivado as suas próprias convicções, crenças, e às vezes rejeitarão as nossas crenças, né? E por isso nós precisamos estar firmadas na palavra de Deus, de que, na garantia de que podemos orar, podemos lutar por eles espiritualmente. Então talvez não seja nenhuma palavra dita a eles, mas sejam as palavras que você derramará diante de Deus em oração, em intercessão. Então não podemos abrir mão da salvação dos nossos filhos, e devemos fazer isso de maneira intensa, né? Em oração, em busca de Deus, e sempre que tivermos oportunidade, de maneira clara, né, de maneira realmente intencional, lutar pela salvação dos nossos filhos, né? E aí ele até coloca aqui, ó: quando todas as soluções da terra se esgotam, estamos então no limiar de uma retumbante vitória vinda de Deus. E aí ele vai colocar que Deus, ele não promete uma vida sem lutas, mas ele nos garante vitória quando estamos nele. Então, estar em Deus não é ter uma vida boa, né? Uma vida cheia de mamatas. Sim, nós teremos dificuldades, teremos lutas, né? E eu nem posso imaginar a dor de uma mãe de ver o seu filho fora dos caminhos do Senhor, né? Principalmente aquelas que tiveram seus filhos que cresceram na presença de Deus e hoje porventura estão longe, né? Foram de alguma maneira sorrateiramente, né, inebriados pelo inimigo e se afastaram do Senhor. Mas Deus, ele nos garante, né? Nós precisamos tomar posse da vitória. De quê? Que vitória é essa? De que em Deus nós temos garantia de vitória. Queridas, não é porque somos boas, não é porque é fácil, não é porque é simples, mas é porque é no Senhor. Porque é Deus quem batalha por nós. Porque a nossa batalha não é uma batalha natural, é uma batalha espiritual. E é Deus quem vai à frente. E aí, o autor ele vai colocar como exemplo, né, a vida de Davi. Quando Davi e os seus homens, eles voltam para Ziclag. E eles tinham saído, né, para uma batalha. E quando eles voltam, todas, né, as suas coisas e as suas famílias tinham sido levadas pelo inimigo. E então, naquele momento, quando eles voltam e veem ali que tudo tinha sido saqueado, eles ficam desesperados. E eles choram e eles... vai dizer que dava para ouvir de longe, né? O choro deles, de tamanha tristeza e desespero. E principalmente, ali, o texto vai colocar sobre Davi. Davi, ele fica desesperado. Mas o texto também vai dizer que ele chora na presença de Deus. Ele não chora simplesmente como um desespero não direcionado. Não, ele chora para Deus.
E até tem uma música muito antiga, né? E talvez algumas lembrem, né? Que fala assim, chorando para Deus, o choro não cai. O choro da alma, ele é uma... Agora esqueci a letra, mas ele fala assim que é como se fosse um combustível diante de Deus, né? Então o nosso choro muitas vezes terão lágrimas, sim. Nós veremos ali os nossos filhos tomarem decisões que a gente sabe que não são decisões boas, que são decisões que os afastam de Deus, decisões que muitas vezes, né, entristecem a Deus, decisões que fazem mal para eles mesmos, né? Mas precisamos aprender a chorar para Deus. Sabe, Davi, ele chorou para Deus. E o texto vai dizer que ele renovou, né, a sua esperança em Deus. Então ele ora, ele fala, Deus, é para eu ir contra os meus inimigos ou é para eu aceitar que eles levaram a minha família? E aí Deus diz, não, pode ir contra os seus inimigos que você irá vencer. E esta manhã, né, eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Ore, chore para Deus, se guerreie em oração. Porque Deus, ele já tem vitória. Porque Deus, ele é interessado na salvação. Ele é interessado na salvação de todos. Fato é que a Bíblia vai nos dizer que Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todos que crescem forem salvos. Então, sim, Deus, ele tem salvação para os nossos filhos. Deus já dispensou a salvação para os nossos filhos. E o nosso papel agora é como Davi, nos reanimarmos no Senhor, reanimarmos o nosso coração no Senhor, reanimarmos a nossa esperança no Senhor e lutar. Lutar com armas certas, lutar com armas espirituais. Talvez, se o seu filho já está distante de você, ou já está numa idade, né, onde ele pode tomar as suas próprias decisões, é hora de lutar em intercessão. Se os seus filhos ainda estão próximos, ainda são pequenos, eles estão em idade de formação, além de interceder, além de lutar em oração, é hora de lutar ensinando a palavra, mostrando a palavra de Deus, mostrando os princípios de Deus, realmente mostrando aquilo que Deus tem para eles. O nosso papel é, como Davi, se erguer e ir contra os decretos de perdição do inimigo. Então, ele vai colocar bastante sobre isso, né? Nós precisamos, como Davi, se erguer no Senhor. Erguermos, né, as nossas vidas em oração, em intercessão, em ensino da palavra, em direcionamento, em sabedoria. Não aceitar que o inimigo, porventura, esteja temporariamente sobrepujando sobre os nossos filhos. Porque Deus tem vitória no final da guerra, né? Vitória para aqueles que estão firmados nele. E nós, como mães, temos a garantia de que em Deus, em intercessão em Deus, nós podemos ver, mesmo uma vida que hoje parece destruída, vitoriosa na presença de Deus. Então não podemos desistir, não podemos nos entregar, mas como nós lemos no capítulo 2, precisamos permanecer, não abrir mão da salvação dos nossos filhos. Precisamos jejuar, precisamos consagrar, orar, fazer propósitos diante de Deus, mas com certeza não fique com seu coração estremecido. Deus está recebendo cada uma das tuas orações. Deus está recebendo cada uma das nossas petições. Deus, ele com certeza tem olhado para o nosso coração de mãe que intercede pelos filhos, né? Deus, ele está interessado em encontrar mães que se ponham na brecha. Essa é a proposta do livro, né? E motivar, incentivar mães a serem aquelas que se colocam na brecha em intercessão. E Deus, ele tem os seus olhos voltados para isso. Então, se a tua fé por acaso, né, está abalada, está estremecida, fortaleça-se no Senhor. Diga, Deus, eu preciso de fé. Até a fé que nós precisamos para crer, para orar, para interceder, para ver a vitória lá na frente dos nossos filhos, da salvação dos nossos filhos, Deus, ele provê para nós. Então, né, ore, diga, Deus, renove a minha fé, renove a minha esperança, dá-me discernimento, dá-me sabedoria para orar, né? E eu tenho certeza, queridas, porque esta é a promessa de Deus. Deus, ele se alegra com a salvação. O propósito de Deus para o homem é a salvação. Então, nós já temos garantia nisso, né? Não é uma coisa que nós precisamos pedir, Deus, será que é da tua vontade a salvação do meu filho? É da vontade de Deus. Isso é certo, sempre será da vontade de Deus a salvação dos nossos filhos, né? Então nós podemos nos colocar em intercessão, nos colocar na brecha e dizer, Senhor,
Eu quero sim ver os meus filhos salvos, os meus filhos, né, glorificando o teu nome, os meus filhos honrando o teu nome, servindo a tua casa, servindo a tua obra. E eu vou orar incansavelmente para isso. Amém? Então, esses são os conteúdos, né, abordados pelo autor neste capítulo 4 e 5. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as leituras. Ainda hoje, se Deus quiser, eu vou colocar os áudios desses outros 2 capítulos, estou editando. E leia, né, os textos que ele coloca, as histórias, né, seja inspirada, né, por esses testemunhos, tanto bíblicos quanto testemunhos de histórias que ele coloca ali a respeito de salvação, a respeito de intercessão, a respeito da criação de filhos, e que possamos ser inspiradas nessa tarefa, porque não existirá um momento em que nós deixaremos de ser mãe, né? Mesmo depois que nossos filhos crescem e têm as suas vidas independentes de nós, nós continuamos suas mães, né? Muitas vezes preocupadas com o seu bem-estar, preocupadas com a sua espiritualidade. Então que usemos isso não para andar ansiosas, né? Porque a Bíblia diz que não podemos andar ansiosas de coisa alguma, mas que isso sirva como um combustível para as nossas orações, para as nossas petições e para as nossas intercessões. Amém? E eu gostaria de orar com vocês. Muito obrigada, né? Você que tem acompanhado até aqui. Ore comigo, coloca aí, né, o nome dos seus filhos em oração, em intercessão. Se por acaso o teu filho, né, está distante dos caminhos de Deus, eu sei que algumas aqui que nos acompanham têm, né, os seus filhos temporariamente, né, distante dos caminhos do Senhor, mas eu sei que Deus já tem preparado, em nome de Jesus, um caminho de retorno, né, assim como o filho pródigo. Há espaço, né, há lugar nos braços do Pai para a salvação, e nós, como mães, vamos guerrear até que eles voltem para os braços do Pai. E nós, como mães, né, que ainda tem filho pequeno, que possamos, né, nos posicionar diante de Deus já de antemão, para que Deus os ajude a permanecer nos caminhos do Senhor. E você, mãe, que tem os seus filhos firmados aí no caminho do Senhor, continue orando para que Deus os dê forças, para que Deus os dê sabedoria, discernimento nesse tempo tão mau que nós vivemos, né? Para permanecerem nos caminhos de Deus. Amém? Depois, né, mande essa live aí para outras amigas, mães que você tem, né? Mande os áudios do livro, indique o livro. Esse livro, como eu falei bem no comecinho, né, na primeira semana, ele foi uma indicação, na verdade, sim, foi uma indicação silenciosa feita a mim, né? Mas foi realmente um bálsamo, né, de Deus, esse livro na minha vida espiritual, na minha maternidade. Então, aquilo que é bom nós devemos, né, partilhar. Então, partilhe essa live, partilhe esse livro, pode partilhar os áudios do livro, para que outras pessoas também possam ser alcançadas por essa mensagem. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais uma manhã que podemos estar diante de Ti, por mais uma manhã que podemos, Senhor, estar meditando, ó Pai, sobre esses princípios tão importantes, ó Pai, relatados nesse livro, que são pautados na Tua palavra. E nesta manhã, Senhor Deus, queremos nos colocar em intercessão mais uma vez pelos nossos filhos. Ajuda-nos, ó Pai, a lutar pelas suas vidas espirituais. Como mãe, Senhor, ajuda-nos a encaminhá-los, a ensiná-los a respeito de Ti, a respeito da Tua palavra, a respeito da Tua salvação, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça, Senhor. Dá-nos entendimento para sabermos dar conselhos, para sabermos, Senhor, disciplinar os nossos filhos, para que saibamos dar limites para os nossos filhos, para que consigamos, ó Pai, inspiradas por Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, dar, Senhor Deus, lançar os nossos filhos em caminhos de vitória, em caminhos de salvação, ó Pai querido. E também já coloco em oração, Senhor, diante de Ti, aquelas mães, Senhor, que têm filhos que temporariamente estão distantes da Tua presença. Fortaleça-as, ó Pai, fortaleça a sua fé, fortaleça-as em oração, Senhor, que elas possam, Senhor, como aguerridas guerreiras, estar diante de Ti, ó Pai, fortalecidas na intercessão, ó Pai
Pai querido. Dê a elas, ó Pai amado, como deu a Davi, forças para lutarem contra o inimigo das suas almas, ó Pai querido. E dê a elas vitória nesta intercessão, que elas possam ver os seus filhos novamente nos caminhos do Senhor, os seus filhos andando diante de Ti, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Nós não abrimos mão, Senhor, da herança que Tu deste para nós, porque a Tua palavra diz, como lemos hoje no Salmo 127, que os filhos são herança, e nós não abrimos mão desta herança, Senhor, para o inimigo, mas nós, ó Pai, nos comprometemos em orar, Senhor, em interceder pelos nossos filhos. Nós nos comprometemos, Senhor Deus, a ensiná-los nos caminhos do Senhor. Nos comprometemos, Senhor, a ensinar a Tua palavra para os nossos filhos, ó Pai. Ajuda-nos dia a dia a escolher a boa porção, Senhor, a dividir com os nossos filhos a boa porção da Tua palavra, que outras coisas não roubem, Senhor Deus, a primazia da nossa vida, da nossa maternidade, mas que, Senhor, estejamos centradas, pautadas em Ti, para fazer aquilo que é melhor. Ajude-nos, ó Pai, a dizer não na hora certa, a impor os limites necessários, para que os nossos filhos não sejam guiados pelas suas próprias vontades, mas que aprendam a ser guiados pelo Espírito Santo, através, ó Pai, das nossas vidas, através das nossas instruções, através da nossa disciplina, Senhor Deus, que eles possam sentir o Teu amor, ó Pai querido, através das nossas vidas. Ensina-nos a amar os nossos filhos de maneira correta, Senhor, como ensina a Tua palavra. Esta é a nossa oração, este é o desejo do nosso coração nesta manhã. Ajuda-nos, ilumina-nos, ó Pai, na Tua palavra, para que possamos, Senhor, cumprir esta grande e nobre missão que Tu colocaste em nossas mãos, ó Pai. E aquelas, Senhor, que ainda estão esperando os seus filhos, que já possam desde já ser fortalecidas em Ti, ó Pai, para buscar, Senhor, serem exemplos de fidelidade, ó Pai querido, fidelidade a Ti, fidelidade à Tua obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, gente. Um beijão, que vocês tenham um ótimo dia, né? Para você que está vendo essa live em outro horário também, que Deus te abençoe em qualquer horário que você estiver, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os teus filhos, as tuas filhas, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Um beijão, muito obrigada aí a todas que estiveram acompanhando esta live. Gente, tem sido assim um tempo muito, muito precioso de poder ler com vocês este livro, tá? Hoje o grupo vai estar aberto, lá pelas 11 horas eu vou abrir o grupo. E aí aquelas que estão lá no grupo da leitura, né, podem postar ali as suas frases, né, as suas citações preferidas, aquelas que tocaram mais os seus corações. Nós já temos visto ali alguns testemunhos, né? Então, se Deus mover o seu coração para você testemunhar, pode colocar lá o seu testemunho. Incentive outras, em nome de Jesus, né, a viverem essa maternidade que ela é descansada nos braços do Senhor. Nós não precisamos passar por isso sozinhas. Deus está do nosso lado, nos direcionando em nome de Jesus. Um beijinho, tá? E tem um monte de tia minha aí, coisa boa. Que Deus abençoe, viu, gente? Beijão.